Bom dia, pessoal. Como o Fábio falou, sou Marcelo Salles, sou responsável pela área de arquitetura de soluções da Databricks para a América Latina. É um prazer estar aqui com vocês, vou estar acompanhado pelo Fábio e pela Lívia, que vão ser, na verdade, as estrelas do show agora. Muito legal ver esse evento crescendo ano a ano, ganhando essa amplitude e certamente se tornando um dos principais eventos de dados e inteligência artificial do Brasil, por que não do continente. Muito bom. Se alguém quiser se conectar no LinkedIn comigo, sinta-se à vontade, será um prazer tê-los como contato nessa plataforma. Eu vou começar esse papo nosso aqui falando de um tema que é bastante recorrente quando a gente fala de inteligência artificial, de dados. Sempre que a gente tem um encontro relacionado a esses assuntos, a gente acaba falando do valor que essas tecnologias acabam trazendo para os negócios, para as organizações, né? E aí a gente vê que essa é uma preocupação do mundo acadêmico. O mundo acadêmico está estudando como dados e IA entregam valor. As grandes consultorias estão analisando esse tema, tem gente escrevendo livro a respeito do assunto, então é um tema bastante recorrente, né? Mas sempre fica aquela pergunta, como que dados e IA efetivamente adicionam valor, né? Para a gente entender isso, a gente precisa primeiro entender o que realmente importa para as organizações. Se a gente falar de organizações que têm algum propósito comercial, elas estão sempre preocupadas com esses 5 pilares aqui. Tudo que se faz numa organização é para, de alguma forma, ou aumentar a receita, ou reduzir custos, ou reduzir riscos, aumentar a eficiência operacional e para inovar, para que a gente consiga continuar competindo adequadamente nos distintos mercados que essas organizações pertencem. Legal. Que a gente tem visto realmente que várias organizações, né, no mundo têm extraído valor de dados e inteligência artificial. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, são todos clientes da Databricks, são casos públicos, né, vocês podem encontrar no nosso site. E a gente vê aí, por exemplo, o Bradesco, que teve uma redução super importante no tempo de desenvolvimento de aplicações, de dias para horas, né? A gente vê a Casas Bahia com redução na casa ali de 3,9 milhões de economia com aumento de produtividade. A iFood, que agora consegue fazer mais de 10 mil simulações de negócio por mês, podendo fazer ajustes nos processos. Às vezes, uma pequena mudança ali no processo traz um impacto de 10 centavos por pedido. Se bota isso em escala na quantidade de pedidos que eles têm, vocês podem imaginar o impacto que isso tem para os negócios. PicPay, que teve ali economia na casa de 10 milhões, trabalhando melhor a questão de cashback e por aí vai, né? Então, a gente tem percebido isso. E o legal é que dados e inteligência artificial é uma coisa extremamente democrática, né? Qualquer indústria pode se aproveitar dessas tecnologias. Não importa se a gente está na área de tecnologia, se a gente está na área de saúde, se a gente está na área de finanças, farmacêutica, manufatura, telco, todo mundo pode tirar proveito, né? E como que a gente efetivamente tira proveito de dados e inteligência artificial? Tem a maneira mais fundamental, né? E a maneira mais fundamental é aumentando a capacidade de decisão, né? E a gente pode aumentar a capacidade de decisão em distintos níveis. Desde o nível mais básico, onde a gente tem a decisão suportada por dados, né? Um exemplo que eu trago aqui, imagina lá um médico, né? É um humano tomando uma decisão, ele vai fazer um diagnóstico, mas ele pode fazer isso suportado por dados. Por exemplo, ele pode olhar para um exame, né, e tomar uma decisão. A gente pode ir além e ter essas decisões já aumentadas por dados, né? Então, pense que a gente tem um modelo ali, por exemplo, de sugestão de investimentos financeiros. Então, o modelo está fazendo sugestões, então a máquina começa a ganhar importância, né? A gente tem uma recomendação baseada em inteligência artificial, e o humano valida se aquela é uma boa decisão ou não. Então, a gente tem uma coisa mais compartilhada. E pode chegar num nível onde a gente tem decisões totalmente autônomas, né? Quem teve a oportunidade de estar com a gente algumas semanas atrás, lá em São Francisco, para o Data and AI Summit da Databricks, certamente viu aqueles carros autônomos andando para a rua de São Francisco, sem motorista, né? Ali as decisões são totalmente autônomas, né? Os humanos não estão tomando a decisão, eles apenas estão supervisionando e gerenciando os riscos associados àquela decisão. Esse é o papel dos humanos ali, né? E agora a gente pode ir além, né? Com o advento da inteligência artificial generativa, a gente consegue ainda trabalhar uma infinidade de outros casos de uso, né? Que basicamente são casos de uso relacionados ao aumento de produtividade e fortemente associados à expansão da capacidade humana, né?
Com isso, o David até já falou um pouco disso mais cedo, muitas organizações querem se tornar uma organização de dados e inteligência artificial, né? Na verdade, na Databricks, a gente dá um passo além. A gente entende que as organizações que serão vencedoras nas suas respectivas indústrias, elas necessariamente terão que ser organizações fortemente baseadas em dados e inteligência artificial. Ou seja, não basta eu fazer bem aquilo que é o meu core business, eu também tenho que me tornar uma boa organização de dados e inteligência artificial. Mas aí a pergunta que fica, como que eu me torno uma organização baseada em dados e inteligência artificial, né? Aqui é a hora da gente lançar a mão daquela famosa curva de maturidade de dados e IA, né? A gente, para se tornar uma organização de dados e IA, a gente precisa avançar nessa curva de maturidade. Então, a gente precisa deixar de ser aquela organização que entende muito bem o que aconteceu ontem, quanto eu vendi ontem, quanto eu produzi ontem, quantos clientes novos eu adquiri ontem, para ser aquela organização que passa a predizer o futuro, entender quanto eu vou vender, quanto eu vou produzir, quanto eu vou fazer no futuro. Até chegar ao ponto onde a gente adota fortemente a inteligência artificial generativa e chega numa organização que a gente chama uma organização que atingiu a transformação AI plena, né? Infelizmente, isso não é a realidade de todo mundo. Muitas organizações ainda estão nas fases iniciais dessa jornada, ainda logrando entender o que fizeram ontem, né? Mas, legal, o que seria uma organização que atingiu a transformação AI plena, né? Aqui que eu vou pedir uma ajuda para a Lívia e para o Fábio, para que eles nos mostrem o que seria uma organização que atingiu esse patamar, né? Para isso, a gente vai lançar mão de um caso de uso bastante horizontal, que está presente em todas as organizações, no caso de uso de compras, associado à cadeia de suprimentos, né? Numa organização fictícia que a gente criou aqui, a Eletrobricks, mas vocês vão perceber que mesmo a gente focando no caso de compras, a gente vai acabar indo muito além e vai tocar toda a cadeia de valor dessa organização. Tá bom? Fábio, Olivia, por favor. Obrigado, Salles. Bom dia, pessoal. É uma alegria aqui imensa estar com vocês. Eu, pessoalmente, há 2 anos atrás, exatamente, eu estava aí no lugar de vocês, vendo meu amigo Rodrigo, que também é arquiteto de soluções como eu, apresentar um novo tema do Databricks, que era o Black e o Light. Então é uma alegria imensa aqui, obrigado. E para começar a nossa história, eu vou apresentar para vocês a Camila. A Camila, ela é a CEO da Eletrobricks, uma grande varejista de eletrodomésticos que atua em todo o Brasil. E a Camila está se deslocando para uma reunião extremamente importante com possíveis investidores da Eletrobricks. Eles estão expandindo o negócio. E a Camila, como de rotina, ela recebe todos os dias indicadores no seu telefone. São produtos de dados, é um produto de dados gerado pelo Databricks. E ela recebe 10 indicadores. E a Camila percebe, dentre esses 10 indicadores, que 2 deles chamam a atenção, sendo uma previsão de perda de receita de um pouquinho mais de 2 milhões e um outro indicador de uma possível ruptura de estoque. E a Camila está chegando nessa reunião, ela abre seu notebook, ela chega num café, ela abre seu notebook e vai verificar o que significa aqueles indicadores, porque chamou a atenção dela. Então ela abriu seu notebook e ela abre um dashboard, também construído no Databricks, e ela consegue ver e validar esse indicador de ruptura de estoque, ainda assim confirmar aquela possível perda que a gente vê aqui de 2,2 milhões. Ela ainda nota que todo o processo de vendas está caminhando bem, aqui com esse target, ou seja, eu estou vendendo acima do esperado, mas o volume de vendas está mais baixo. E a Camila falou assim, putz, e agora, o que eu faço com isso aqui? Uma reunião de extrema urgência o que é extremamente importante aqui é que uma ruptura de estoque é a falta de um produto no estoque. Seja ele por qualquer motivo, de um mau planejamento de estoque, de uma sazonalidade ou algum outro problema na gestão. Então, esse cliente da Eletrobricks, ele pode buscar o produto num concorrente, por exemplo. Eu posso destruir um outro indicador de Net Promote Score, de NPS, que é muito importante para a Eletrobricks. E a Camila, ela está entrando para essa reunião urgente, e ela precisa de uma ajuda para resolver esse problema. Ela não vai conseguir resolver esse problema agora. Então, a Camila,
ela envia uma mensagem pelo seu Slack para o seu amigo Fábio. Por coincidência, o mesmo nome, só que esse Fábio aqui tem cabelo, né? Escolheram um Fábio mais bonito do que eu. Difícil, mas conseguiram. E aí ele envia uma mensagem para o seu amigo Fábio. O que é importante nesse processo, pessoal? Vocês percebem que um produto de dados produzido pelo Databricks, ele consegue alcançar um dispositivo móvel de uma executiva e ela consegue acessar isso quando ele é importante para uma tomada de decisão mais rápida. E para mostrar a próxima etapa, o que acontece nessa historinha, eu vou chamar a Lívia para nos ajudar aqui com a apresentação. Obrigada, Fábio. Bom, pessoal, para continuar a história, o que é importante a gente comentar aqui, né? Tem o Fábio, que é o nosso gerente de operações. E aí o Fábio, ele também recebe no seu celular um dashboard, né, com vários indicadores ali da sua operação, onde ele pode identificar, né, por exemplo, o problema de ruptura, né, conforme a nossa CEO, a Camila, também identificou. E aí o Fábio, através desse dashboard que ele tem à sua disposição, ele percebe, ele tem os mesmos indicadores ali, ele percebe que tem um problema, uma previsão de ruptura em 12 dias, né, que tem uma perda potencial de aproximadamente 2 milhões de reais. E aí ele percebe que uma parcela do seu estoque global está classificado como crítico, ou seja, ele tem realmente um problema com o seu estoque. E que parte dos seus fornecedores estão concentrados na região sul. E aí, quando ele tenta detalhar um pouco mais aquela parcela de estoque crítico, quando ele, né, faz o filtro ali, ele percebe que realmente, né, dessa parcela crítica no estoque, a maior parte está concentrada na região sul. E aí, quando ele olha, tá bom, mas o que está impactando no meu negócio? Ele percebe que está impactando uma categoria, né, que é a categoria de geladeiras. Além disso, nesse mesmo dashboard, ele consegue perceber que ele tem um problema com um fornecedor em específico, que vocês estão vendo, que é a Machinico. Então, a Machinico, na verdade, ela está tendo dificuldades para fazer o abastecimento, né? Ela não está atingindo a quantidade mínima para abastecer o nosso estoque. E aí, né, então, em resumo, o Fábio percebeu, através do seu dashboard, que ele realmente tem um problema com o fornecedor, e que está ali concentrado na região sul, né? E que está impactando principalmente a nossa categoria geladeira. Só que agora, até esse momento, o Fábio ele identificou o problema, né? Além, né, ele tem lá a questão da ruptura, ele sabe que tem um problema com o fornecedor. Será que agora a gente consegue encontrar fornecedores para que a gente consiga resolver o nosso problema, né, e substituir esse fornecedor que está tendo problema com abastecimento? E aí é quando o Fábio, ele é um gerente de operações, então ele quer interagir de uma maneira bastante simples com seus dados, e aí ele interage fazendo perguntas, né, tirando insights sobre os seus dados, fazendo a pergunta ali em linguagem natural, né, para tentar identificar quais são os principais fornecedores, né, de acordo com o volume de vendas. Além disso, o Fábio, ele é bem visual. Ele gosta de interpretar e tirar insights através de gráficos, por exemplo. E aí, através dessa mesma plataforma, né, ele pede ali, tá bom, eu sei quais são os 10 principais fornecedores, mas me dá algo um pouco mais visual para eu tentar identificar aqui o volume de vendas desses fornecedores. Então, a partir desses 10 principais fornecedores, o Fábio agora quer entender, tá bom, dessa lista, quais são os fornecedores que não estão na região sul e que poderiam, né, fazer um abastecimento de geladeiras, por exemplo, que é onde a gente tem problema, que a gente já identificou. E aí a nossa plataforma disponibiliza para o Fábio os 5 principais fornecedores que poderiam nos atender. E o Fábio, ele consegue compartilhar esse resultado, no nosso exemplo, com a Ana, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, e também com, né, o Lucas, que a gente vai conhecer, que é o nosso analista de procurement. Por quê? O Fábio já engaja o time para poder olhar se dessa lista de fornecedores, desses 5 principais fornecedores, se eles estão aderentes, né, com questões contratuais. E aí o Fábio,
ele aciona o Lucas, que é o analista de procurement, justamente, né, pedindo para ele avaliar a adesão contratual. E aí eu vou pedir para o Fábio, o outro Fábio, para comentar aqui como que o Lucas trabalhou essa parte. Obrigado. Lívia, acho que o que chama atenção aqui nessa etapa, eu acho que é extremamente importante, pessoal. Eu estava sentado aqui, alguém falou, eles chamam de Dini. É a Dini, nós vamos falar mais para trás, mais para frente, mas acho que o que é importante aqui é trazer a capacidade de um gestor, por exemplo, o Fábio, um gerente operacional, conseguir fazer uma análise exploratória de dados usando linguagem natural. Então, isso é parte do processo de democratização dos dados da Eletrobricks. E, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora o que o Lucas vai fazer, uma vez que ele recebeu esses 5 fornecedores, para avaliar qual desses fornecedores conseguiria ajudar a Eletrobricks a resolver esse problema. Então, o que o Lucas faz? Ele acessa uma aplicação corporativa da Eletrobricks, um sistema interno, onde ele consegue visualizar os fornecedores, fazer toda a gestão desses fornecedores. E a primeira tela que ele vai é uma tela onde eu tenho o cadastro de regras, de cenários, para avaliar esses fornecedores. Então, o Lucas ele dá uma olhada nesse cenário, que é o cenário de ruptura de estoque, e ele verifica que eu tenho 4 regras que já foram cadastradas previamente, que são regras de compliance do processo da empresa da Eletrobricks. Mas que ele precisa ainda cadastrar uma regra a mais, por exemplo, ou algumas regras a mais para avaliar esses fornecedores. E ele cadastra uma regra sobre prazo de entrega. Depois disso, o que o Lucas faz? Ele falou, pô, legal, cadastrei esse cenário, então eu vou pegar e vou para o meu processo de análise inteligente. Aqui entra a Databricks. No processo de análise inteligente, o Lucas ele vai pegar os fornecedores e ele vai abrir um dos contratos, por exemplo. E a gente consegue perceber aqui que o Lucas ele tem que lidar com diversos fornecedores, com diversos contratos e escrito cada contrato de uma forma diferente. E ele precisaria fazer uma análise manual desses contratos. Só que o Lucas vai usar inteligência artificial para analisar esses contratos. Então, o Lucas, a gente está vendo aqui ele olhar algumas informações de prazo de entrega, de taxa, forma de pagamento. Então, o que o Lucas faz? Ele fala, legal, vou usar a inteligência artificial para analisar. Então, ele pega todos os fornecedores, seleciona qual que é a regra que ele quer aplicar para analisar os contratos e manda o modelo executar em cima desses fornecedores e desses contratos. Aqui é onde o Databricks é chamado, é uma API com um modelo que está exposta no Databricks é chamado através do Model Serving, está processando cada contrato de cada fornecedor, e aí o Lucas, terminando esse processo, o que ele consegue fazer? Ele consegue entrar na resposta ou no resultado da análise de cada contrato e identificar o porquê aquele fornecedor foi ou não qualificado. E o motivo da qualificação ou não qualificação daquele fornecedor, e ele consegue identificar da onde foi extraído aquela informação, de que trecho do contrato ele consegue verificar. Então, depois disso que o Lucas faz essa análise, né, a gente está encurtando um pouquinho aqui, mas o Lucas, ele falou assim, legal, o que eu vou fazer agora? Como nós estamos no Databricks, uma única plataforma, ele fala o seguinte, eu preciso atualizar agora os meus cenários, também usando inteligência artificial, para ver como que esse novo fornecedor que eu selecionei, qual é o impacto dele na minha estratégia. Tá? Aqui, pessoal, eu queria ressaltar para vocês que qual que é o grande valor disso aqui que a gente mostrou? São 2 grandes coisas. Uma, o Lucas ele tem que trabalhar com diversos contratos e diversos fornecedores. Se ele tivesse que fazer isso de forma manual, demoraria muito tempo. Isso pode ser aplicado para RFP, por exemplo. Então, o Lucas ele tem um ganho de performance e ele consegue dedicar tempo para tarefas mais importantes no seu dia a dia. E para isso, na sequência, o que o Lucas faz? Ele vai precisar da ajuda da Ana, que ela é uma analista de negócios da empresa, ela também consegue usar a inteligência artificial, que está no Databricks, para ela ajudar ele na avaliação de qual é o fornecedor que vai ajudar. E eu vou chamar a Lívia, em homenagem às Olimpíadas eu te passo o bastão, e mostra para o pessoal, Lívia, por favor. Obrigada. Bom, pessoal, agora a gente vai conhecer a Ana. Como o Fábio disse, a Ana é uma analista de negócios. E agora a Ana está preocupada em fazer
a simulação de cenários, né? Entender se daqueles 3 fornecedores que foram avaliados, né, de forma contratual, qual deles conseguiria nos atender agora em 2 aspectos, né? O primeiro é a questão do lead time, ou seja, se ele me entrega toda a capacidade no tempo necessário, e também se me entrega realmente a demanda necessária. E, para isso, a Ana ela tem no seu dashboard algumas informações, onde ela usa informações de um modelo de previsão de vendas, que foi calculado previamente, e toda a análise contratual feita pelo Lucas. Tá? E ali, nesse seu dashboard, ela também consegue enxergar que ela tem uma projeção de venda até o dia 31 de agosto, né? Tem um volume ali por dia dessa previsão, ela tem ali o quanto teve de receita, né, de faturamento até a data atual. Ela tem o cenário atual, né? Então, ela também consegue enxergar que a gente tem aquele problema de 12 dias até a ruptura, que isso pode acontecer até o dia 19 de agosto, e que tem a perda potencial de aproximadamente R$2 milhões. Mas a Ana está preocupada agora com a simulação de cenários, né? Onde a gente tem 3 possíveis fornecedores: a Megatech, a Central Eletro e a Solution Tech. O que acontece é que ela consegue enxergar que no dia 19 de agosto, ela tem 2 possíveis fornecedores que nos atenderiam até essa data, ou seja, antes da ruptura. E ela também consegue perceber que existe um fornecedor que ele não consegue entregar toda a demanda necessária até o dia 31 de agosto. Mas ela percebe que ela tem um fornecedor que pode nos ajudar a mitigar o problema. E aí, que é a Solution Tech. Ou seja, a Megatech e a Central Eletro, eles ainda, né, teriam problema aqui de ruptura, porque um não entrega antes do dia 19 de agosto, né? Mas o outro ele me entrega antes, mas não toda a demanda necessária. A Solution Tech, ela resolve o nosso problema. Tá? Então, a gente zera o nosso problema de ruptura aqui. Então, se a gente fizer uma revisão de impacto, o que a gente percebeu? Que a gente tinha lá no começo, quando a Camila, a nossa CEO, que ela tinha uma perda potencial de negócio de aproximadamente R$2 milhões. E aí, o que ela, né, percebeu também? Que a gente conseguiu mitigar o problema, porque a gente encontrou o fornecedor, a Solution Tech, que resolve o nosso problema. Só que você procurar um fornecedor assim de última hora, né, e atender toda a demanda necessária, isso pode gerar um custo, né, adicional para você. Então, a gente mitigou o problema, mas a gente tem um aumento de custo. E aí o Fábio, o nosso gerente de operações, ele está por dentro de todo o trabalho feito pelo Lucas, né, o analista de procurement, e pela Ana, nossa analista de negócio. Então, ele aciona a Camila, a nossa CEO, e diz para ela, olha, a boa notícia é que a gente consegue mitigar o nosso problema de ruptura. Mas isso pode trazer um aumento de custo. E aí é quando a Camila, ela pensa, será que a gente pode trabalhar com alguma receita adicional, né, para resolver esse aumento de custo? E aí é quando a Camila, a nossa CEO, ela resolve, né, pensar numa campanha de marketing. E aí, a gente vai conhecer a Isabela, que é a nossa gerente de marketing, que vai nos ajudar com essa receita adicional. O que é importante a gente perceber dessa etapa? É que a Ana, quando ela estava fazendo toda aquela simulação de cenários, eu comentei no início que ela usou, né, informações de um modelo de previsão de vendas, ela utilizou lá toda a análise de contratos do nosso analista de procurement, ou seja, ela conseguiu, né, ter o resultado ali da simulação de cenários, porque a gente conseguiu trabalhar com os dados sem problema de silos de dados e de silos de equipes, né? Então, a gente conseguiu, de uma forma integrada, ter o resultado ali, bastante ágil, né, para encontrar um fornecedor. E aí, aqui,
é quando eu chamo o Fábio para contar um pouquinho sobre a Isabela. Vamos lá, pessoal. Estou de volta. Então, o que a Isabela... A Isabela é gerente de marketing. Ela tem uma equipe. Então, vê aí, Kátia. Às vezes você consegue usar para a gente, ó. A Kátia é a nossa líder de marketing da região. Responsável pelo evento, pessoal. O que acontece? A Isa, ela vai também fazer o uso do Databricks. Então, eu estou levando a plataforma Databricks para uma área de negócio que às vezes parece que está um pouco distante de dados, inteligência artificial, mas eu estou trazendo essa persona para cá. Então, o que a Isabela faz? Ela acessa a interface do Databricks e ela vai usar um modelo que a gente coloca aqui, que é um modelo de geração de texto para imagem. Então, ela determina ali algumas características. Um dos problemas que a gente está encontrando é relacionado a uma geladeira, e ela pode colocar algumas características, ela pode personalizar o que ela quer gerar de imagem. Então ela pode dizer, eu quero uma geladeira branca, eu quero uma geladeira azul e assim por diante. E agora ela também decide colocar uma modelo com o braço para cima, fazendo um joia, por exemplo, comemorando, alguma coisa assim. Por quê? Isso tem um porquê, pessoal, porque faz parte da nossa campanha. E o que acontece? O time da Isabela está trabalhando aqui e eles pegam essa imagem, copiam, fazem um download, eles podem fazer simulações, N simulações, e um ponto extremamente relevante aqui, por que o time da Isabela usa Databricks? Porque essas imagens que são geradas aqui, o time de marketing já tem o direito comercial de uso dessas imagens. Então eles não precisam se preocupar se essa imagem ele pode usar ou não pode usar. E esse modelo ele foi criado baseado na base de dados da Shutterstock, uma plataforma de criação com mais de 450 milhões de imagens usando o Databricks. E aí, depois que essa imagem foi gerada, o time de marketing pega essa imagem, eles vão fazer um download e eles vão colocar essa peça de marketing. Espera aí, que acho que não foi lá, não? Foi. Foi, legal. Eles vão pegar essa imagem, em algumas das peças de marketing que eles já criaram, eles vão pegar e vão fazer essa simulação aqui. Vamos ver. Na verdade, foi ali e não foi aqui. Então, aqui está andando. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Espera aí. Voltou. Vamos ver se vai agora. Não. O pessoal da técnica nos ajude aí, por favor. O vídeo está no Acho que retorno, agora- mas não está na tela, pessoal. Só o play. Só está rodando aqui no Se alguém puder dar um play aqui. Deixa eu tentar. Volta. Vamos ver. Espera aí, pessoal, que o time está acertando aqui para nós. Vamos ver se volta rapidinho. Legal. Não vai, mas o que eu queria mostrar para vocês é aquela imagem que o time baixou, ele pegaria essa imagem e traria essa imagem para a peça de marketing. Ou seja, eu consigo fazer também diferentes simulações de como ficaria essa peça de marketing. Mas nós vamos ver essa peça de marketing na sequência. Antes de publicar essa campanha, eu também vou usar, o time da Isabela vai usar um modelo que é o DBRX. É um modelo de AI generativa e eles vão criar o texto da campanha. Então o time decidiu usar o momento da Eletrobricks de aniversário e criar uma campanha com um desconto, inclusive, de 20%. Então aquela peça de marketing que a gente tinha visto, ela tem a imagem, ela ficou toda montadinha, bonitinha, e agora eu vou colocar isso em produção, depois que eu já fiz algumas validações internas, foi aprovada, e essa campanha ela vai ser lançada numa rede social. Então a imagem que eu queria mostrar para vocês antes, desculpem, mas é aquela imagem, e ela foi para a rede social com a imagem e o texto que foi gerado dentro do Databricks e pelo time de marketing. E a gente consegue ver, pessoal, que essa campanha aqui ela já está dando até retorno, aí a gente tem um pessoal já curtindo e tal. E eu devolvo para você, Salles, para você dar continuidade para a gente. Muito bom. Vamos dar uma recapitulada aqui, pessoal. Lembra que eu comentei para vocês que a gente não ia tocar só o processo de compras, a gente ia trocar toda a cadeia de valor, né? E se a gente olhar, a gente realmente tocou toda a cadeia de valor da Eletrobricks, mais do que a questão de compras, né? A gente teve claramente uma redução de riscos, né? Uma detecção do potencial problema de risco, preditivamente nós antecipamos, tratamos.
essa mitigação do risco de ruptura de estoque gerou um custo adicional que também foi identificado, foi tratado. Claramente, nós tivemos ali um aumento da eficiência operacional quando utilizamos inteligência artificial generativa para fazer aquela análise de contrato. Imagina aquele processo todo sendo feito na mão, potencialmente até para milhares de contratos, né, num caso real. Trabalhamos o crescimento de receita ali através de uma campanha de marketing bastante inovadora, também utilizando inteligência artificial generativa para a produção da imagem, para a produção do texto, que foi para a mídia social. Então, a gente tocou muito mais que o processo de compra somente, né? A gente acabou tocando todos esses pilares que a gente tem. E aí, legal, muitos de vocês podem estar pensando, né? Eu também quero transformar a minha organização para que ela atinja esse nível de transformação IA plena, né? O que eu tenho que fazer, né? Aqui é aquele momento que normalmente a gente tem a boa e a má notícia, né? A má notícia, entre aspas, pessoal, que tudo isso que a gente viu, essa experiência do usuário, é a ponta do iceberg, né? Para que isso aconteça, tem que acontecer tudo isso que está embaixo d'água, né? Vocês pensam aquele produto de dados simplesinho lá que a CEO, a Camila, recebeu uma mensaginha de texto, que ela vai olhar e vai tomar decisões da vida dela, da vida da empresa dela ali. Aquilo tem que ter qualidade, aquilo tem que ter confiabilidade, né? Uma simples mensagem de texto que ela recebe, né? Então, aí vem a boa notícia. A boa notícia é que a Databricks está aqui justamente para ajudá-los com essa parte que fica embaixo d'água, né? E para demonstrar isso, né, como dizem aí, a gente só entende o que está acontecendo quando a gente olha embaixo do capô, não é assim? Então, a gente vai abrir o capô agora, né, e vou pedir de novo aqui ajuda para a Lívia e para o Fábio, para que eles mostrem como o Databricks foi utilizado para criar esse cenário de negócio que nós vimos. Tá? Lívia. Obrigada, Salles. Pessoal, se a gente voltar lá na etapa 1, quando a Camila, nossa CEO, estava fazendo toda a identificação do problema, né, que ela conseguiu ver lá que tinha um indicador de ruptura e que, de forma proativa, né, ela conseguiu engajar o time dela para identificar, a gente mostrou duas capacidades, né? A primeira é a capacidade de você enviar um alerta, no nosso exemplo, para o Slack, né, ali da Camila. E também a gente mostrou o dashboard executivo, onde ela conseguiu identificar lá o problema de ruptura, né, que é o que a gente está chamando de AI BI Dashboard. Tá? Se a gente olhar, quando a gente está construindo o nosso dashboard, né, aqui na nossa plataforma, você pode trabalhar numa visão de draft, ou seja, você não vai impactar nenhuma versão publicada onde o usuário está consumindo aquele dashboard. E você pode construir as suas visualizações de maneira bastante simples, né, e ágil, usando linguagem natural. Então, no nosso exemplo, eu estou pedindo um gráfico sobre as nossas vendas, né, por região do Brasil. E aí você pode aceitar ou rejeitar a sugestão ali da nossa plataforma, e aí você faz toda a adequação necessária dessa sua visualização ali, de acordo com o seu layout ali do dashboard, né? E aí, uma vez que isso está pronto, você pode publicar, né? E aí você vai ter a versão lá que vai ser consumida pelos usuários. Então, o que é interessante a gente destacar é justamente essa facilidade para você construir as suas visualizações através de linguagem natural. Se a gente for lá agora na etapa 2, onde o Fábio, que era o nosso gerente de operações, a gente mostrou duas capacidades, né? Ali a gente também explorou bastante o AI BI Dashboards, que foi o momento que o Fábio conseguiu identificar que tinha um fornecedor com problema, mas a gente também mostrou o Fábio interagindo com linguagem natural, fazendo perguntas sobre os seus fornecedores. E aí é o que a gente está chamando de AI BI Genie, que acho que alguns de vocês já conhecem, né? E aí o que é interessante? Quando a gente fala do AI BI Genie, é uma plataforma, né, aqui, uma capacidade nossa bastante fácil de ser trabalhada, porque você pode trazer os seus dados, as suas tabelas, de acordo com o seu contexto de negócio. O nosso aqui são tabelas de vendas, né, então você tem informações dos seus produtos, dos seus fornecedores, do volume de vendas, de estoque, tudo que a gente utilizou ali em toda a nossa narrativa. E aí você pode dar algumas instruções para o Genie, né, no sentido, algo que ele deveria
responder. Então, no nosso exemplo aqui, sempre que for mencionado os principais fornecedores, para ele me retornar os 10 principais de acordo com o volume de vendas. Então, você pode dar algumas instruções, orientações para ele responder cada vez mais acurado, né? E aí, você para configurar essa DIN Space, que a gente chama, você dá um nome, uma descrição, para você dizer ali qual que é o contexto de negócio, o endpoint que está sendo utilizado para você consumir, fazer as consultas ali, e quais são as tabelas que vão ser utilizadas para esse contexto de negócio. Pessoal, o que é importante a gente destacar aqui? Que se vocês fossem construir um ferramental muito parecido com o que a gente mostrou aqui, do AI BI Genie, seria muito mais complexo, né? Porque vocês iam ter que ter um modelo de LLM, de GenAI ali por trás, né? Fazer todo o controle de acesso, toda a nossa capacidade de governança. Então, seria algo um pouco mais complexo do que o que a gente acabou de mostrar aqui, quando você está configurando a sua Genie Space. E aí, eu vou convidar o Fábio para explorar um pouquinho a etapa 3. Legal. Pessoal, eu vou explicar aqui para vocês agora aquela parte de análise dos contratos. A aplicação que o Lucas acessou, ela é uma aplicação corporativa, poderia ser qualquer aplicação que vocês tenham, ou seja, eu vou mostrar para vocês o Model Serving. O Model Serving é a capacidade que a gente tem no Databricks de expor um modelo através de uma API e monitorar o seu uso. Ponto mais importante daqui, pessoal, pode ser qualquer aplicação mobile, legado, esse modelo que está aqui, ele está governado e você não expõe dados para fora da sua organização. Então, voltando lá na apresentação do David Mayer, a gente já falou um pouquinho de governança e tal, mas é muito importante porque você tem controle de quem acessa, quando, por quê e como está acontecendo. Então, vamos ver aqui na tela o Model Serving. Vocês vão ver um pouquinho de como acesso o Model Serving. Nós vamos fazer uma busca do modelo, que é o modelo de validação de contratos. Então, esse modelo está registrado no Databricks. Na sequência, a gente consegue ver a utilização desse endpoint. Como que ele está sendo usado, latência, quantidade de requisições. E aqui também eu consigo determinar quem pode ter acesso. Eu consigo verificar que eu tenho a versão 3 em produção desse modelo, por exemplo. Então, a gente conseguiu chegar na terceira versão num resultado positivo, e aqui o Unit Catalog, onde a gente vai conseguir determinar quem pode ter acesso ao quê. Também, a gente na sequência consegue acessar os artefatos que foram utilizados para produzir, para publicar esse modelo e esse endpoint, e aqui a gente vai ver um notebook. Vocês podem ver aqui o modelo que foi utilizado, né? E um pouquinho mais para frente eu paro aqui no vídeo para vocês, que é o prompt do modelo. Então, a parte mais importante desse processo é a engenharia de prompt. São as instruções que eu passo para o modelo para dizer para ele como que eu tenho que extrair as informações do contrato. E agora, eu devolvo para a Lívia, que vai contar um pouquinho da Ana. Pessoal, se vocês lembrarem lá na etapa 4, quando a analista de negócios, a Ana, ela estava fazendo toda a revisão, a simulação de cenários, a gente mostrou algumas capacidades ali. A principal delas é relacionada ao AutoML, né? E vou mostrar um pouquinho aqui a questão da governança de modelos. Então, a Ana, quando ela fez o seu modelo de previsão, lá de forecasting de vendas, né, ela usou a nossa plataforma através do AutoML para gerar aqueles resultados. E aí o AutoML, né, ele tem essa interface bastante amigável, onde você pode escolher qual que é o tipo do seu problema, você pode escolher ali quantos dias você vai fazer a previsão, quais são as métricas que você vai considerar para dizer qual que é o melhor modelo ali, porque ele vai fazer várias execuções dentro do seu experimento, definir se você vai usar feriado para impactar na sua previsão de vendas, né? E a partir daí, a Ana, ela tem ali à disposição com relação ao resultado, a tabela, né, que tem essa projeção do volume de vendas, e ela tem acesso a todas as execuções que foram testadas. Além disso, né, ela consegue ver de uma determinada execução quais foram os resultados obtidos, as métricas associadas àquele modelo, né,
os artefatos associados, ou seja, toda a dependência relacionada ao modelo para você poder ter a rastreabilidade daquela execução. E, além disso, a Ana ela consegue registrar esse modelo na nossa camada de governança, e aí você tem a rastreabilidade através do versionamento, ou seja, quando você faz um retreino de modelo, quando é necessário, você vai ter isso nessa camada de governança toda versionada, então você consegue acessar tudo que foi executado ali. E aí, eu vou chamar o Fábio para contar um pouquinho sobre a etapa da campanha de marketing. Olha eu aqui outra vez. Vamos lá, pessoal. Aqui eu vou mostrar para vocês como o pessoal da Isabela usou o modelo da Shutterstock. A Shutterstock, ela foi uma parceria da Databricks. Esse modelo foi treinado utilizando a Databricks. A gente também viu o David Mayer falando da Mosaic AI, então toda a estrutura da Databricks foi usada para treinar esse modelo. E com as mais de 450 milhões de imagens, tá? Então eu expliquei um pouquinho antes o que era a Shutterstock. E aqui a gente vai ver que eu estou acessando o Playground, onde esse modelo está ali disponível para ser utilizado. E aí eu vou usar um exemplo de prompt, tá? Mas aqui o grande valor é a capacidade de eu conseguir gerar milhões, centenas, dezenas de simulações e trazer para o meu negócio a hiperpersonalização. Eu consigo pedir no meu prompt as características que eu quero da imagem. E aí eu gerei uma imagem de um gatinho, para combinar comigo, tá, pessoal? Brincadeira. E eu devolvo para você, Salles, para terminar com o pessoal. Né? Bonito, né? Gatinho. Ok. Tem que ouvir cada uma, né? Legal, pessoal. Bom, a gente viu aqui então que a Databricks conseguiu apoiar tanto as áreas de negócio, aquela primeira experiência que a gente teve totalmente focada no negócio, né, experiência totalmente da perspectiva do negócio, mas a Databricks também consegue apoiar as áreas técnicas, né, e a gente mostrou aqui, abriu o capô e mostramos como nós criamos todo esse cenário de negócio que foi apresentado para vocês, né? Então, essa é a forma que a gente trabalha, apoiando as áreas de tecnologia para que elas possam habilitar as suas áreas de negócio a serem mais produtivas, né? E a gente faz isso tocando aqueles pilares que nós conversamos antes, né? Então, a gente consegue acelerar a inovação, consegue ajudar no aumento de receita, no aumento da eficiência, trabalhando a redução de riscos, da complexidade e dos custos, né? E como que isso acontece, né? O componente central do portfólio da Databricks, o David cobriu aqui de manhã com a gente, é a Data Intelligence Platform. O que é a Data Intelligence Platform? É uma plataforma de dados de inteligência artificial, que a gente chama de ponta a ponta, onde a gente consegue implementar virtualmente qualquer caso de uso associado a dados de inteligência artificial, né? Isso de uma forma extremamente governada, governança do lado de dados, governança do lado dos assets de inteligência artificial, numa base de dados única, que é o conceito do Lakehouse, né, que a gente trouxe para o mercado já há alguns anos. Qual a importância de ter uma base de dados única? Evitar silos, evitar ineficiências, né? E estudos como esse do Forrester, por exemplo, mostram que nossos clientes que têm adotado a Data Intelligence Platform têm percebido ganhos importantes, seja na área de redução de custos de infraestrutura e de processamento de dados de inteligência artificial, coisa aí da casa de 30% a 70%, aumento de produtividade na casa de 20% a 50%, e quando a gente fala de produtividade, não é produtividade só das áreas técnicas, é produtividade das áreas técnicas, produtividade das áreas de negócio, né? E mais importante, habilitar a entregar esse tipo de experiência que a gente viu aqui para as áreas de negócio, para os usuários finais, né? Com isso, a gente ajuda as organizações a saírem daquele estágio onde nós somos uma organização reativa, que mal consegue entender o que aconteceu ontem, né? Quanto vendemos, quanto produzimos, para passar uma organização que consegue predizer o seu futuro, consegue entender o seu futuro e consegue atingir a transformação AI plena que nós tanto falamos aqui. Então, esse é o papel da Databricks. Permitir elevar o nível de maturidade de dados e AI das organizações para que elas possam aumentar a sua vantagem competitiva, né? Aí eu imagino que muitos de vocês aí podem estar refletindo nesse momento, né? Muito bom. Eu também quero saber mais, né, como a Data Intelligence Platform da Databricks me ajuda a extrair valor dos dados
e AI. Né? E aí a resposta é bastante simples, pessoal. Basta vocês ficarem com a gente aqui até o final do dia. Né? Já vimos aqui que dezenas de clientes vão falar, trazer seus testemunhos, seus casos de uso, né? Como eles estão utilizando nossa tecnologia para extrair valor de dados e AI. Nossos especialistas vão cobrir todos os sistemas aqui em detalhes, né, no decorrer do dia. E com isso, desejo então que vocês aproveitem bastante o Data and AI World Tour São Paulo e muito obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal.